Salve, salve, povo! Hoje vamos estudar uma estratégia para criação e desenvolvimento de argumento que é irada demais. É a ideia da dialética. É uma palavrinha muito antiga e é uma palavrinha que foi usada por gregos e troianos no universo da filosofia. Eu queria que vocês se ligassem, que é muito legal aprender esse tipo de raciocínio, porque ele vai servir além de um monte de coisas para a vida de vocês depois, na hora de chegar e ter que argumentar com alguém no tete a tete. Isso aí, essa é que é a intenção, mais do que ajudar vocês na hora da redação, ok? Então é uma ralação aprender, é difícil aprender, eu estou aprendendo ainda, vou morrer aprendendo, mas é um troço que é de uma riqueza, enfim, é fundamental. Né? Quem foi esperto, eu tenho certeza que vai atrás. Vamos dar uma olhadinha direto no exemplo de raciocínio dialético que já foi direto aplicado numa redação para ter essa aplicabilidade também para vocês, tá? Então vamos começar aqui olhando para esse texto. Esse aqui é o primeiro parágrafo de uma redação cujo título é Na Ironia, uma Verdade. Um tema da PUC muito antigo, de uma redação inclusive que consta de um material maravilhoso de um amigo meu chamado professor Altair Martins, que é o mestre dos mestres, ok? Então o texto começa assim: Deus é brasileiro, diz o ditado. Confiantes nele, várias pessoas acreditam numa saída milagrosa para problemas que parecem não mais ter solução. Em parte, o ditado parece confirmar-se. O Brasil é com certeza um dos mais privilegiados países quanto à sua exuberância natural. Contudo, basta observar-se qualquer brasileira para que o ditado, basta observar-se qualquer capital brasileira para que o ditado acabe ganhando contornos de ironia. Este é um parágrafo exemplar desse raciocínio dialético de que eu falei aí para vocês, porque esse parágrafo ele está articulado basicamente sobre uma ideia, que é uma ideia assim, o ditado parece confirmar-se, então é uma ideia positiva em relação ao ditado. Uma segunda ideia, que é uma ideia negativa em relação ao ditado, quando o assunto é problemas sociais no Brasil. E uma terceira ideia, que a gente poderia dizer que é a ideia que conclui, é a ideia que coloca a conclusão desse ditado, e essa ideia que conclui a gente vai chamar de síntese. A gente usa uma posição, que é a posição positiva, a gente usa a segunda posição, que é a posição negativa, e a gente chega ao resultado, a essa síntese, cuja noção é a noção de que o ditado só pode ser uma ironia. Tá certo? Então, quando a gente fala em raciocínio dialético, eu queria que vocês prestassem atenção ao prefixo di, que faz referência ao dois, duas posições. É o bi, tá certo? Bifrontismo, duas frontes, dialética, dois raciocínios, duas posições. No caso desse texto aqui, é importante a gente perceber que uma das posições é a posição que defende que talvez o ditado se justifique por conta da exuberância natural. Só que quando ele coloca o articulador contudo, vem um argumento mais forte, que é o argumento fundado sobre os problemas que apresentam as capitais brasileiras. Hoje já superamos essa ideia de capitais, né? Esses problemas sociais são vistos de norte a sul do Brasil, leste a oeste. E aí ele chega à conclusão de que o ditado só pode ser considerado verdadeiro se a gente for considerar a ironia que existe em todo esse raciocínio.
eu queria também evoluir para a ideia de que esse raciocínio dialético, ele nasce desse tipo de raciocínio aqui, ó. A gente pode pegar e pode considerar uma oração como essa daqui, uma sentença como essa. Como o Brasil é rico em recursos naturais, todos dizem que Deus é brasileiro. Mas a gente pode decompor e pode completar essa frase com outras frases. A gente pode completar essa frase com outras frases que não são ditas, mas que estão implícitas. Países com muitos recursos naturais são países beneficiados por Deus. Ora, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Logo, o Brasil é um país beneficiado por Deus. Notem que esse conjunto de regras aqui, esse conjunto de sentenças aqui, esse conjunto, ele leva à elaboração de um raciocínio que a gente poderia considerar um silogismo, é um raciocínio lógico muito antigo, e é importante a gente aprender que esses raciocínios lógicos aqui, essas inferências lógicas, essas deduções que a gente faz, às vezes vêm transcritas na sua completude, mas às vezes não precisam vir completamente escritas. É o que acontece com a primeira oração. Como o Brasil é um país rico em recursos naturais, todos dizem que Deus é brasileiro. Agora tem a segunda posição, também transcrita no texto, como o Brasil tem muitos problemas sociais, é difícil sustentar o ditado Deus é brasileiro. E aqui a gente decompõe e acaba completando também as frases que faltaram para elaborar esse raciocínio lógico. Países com muitos problemas sociais são países esquecidos por Deus. O Brasil é um país com muitos problemas sociais. Logo, o Brasil é um país esquecido por Deus. É em cima dessa oposição, o país do Deus é brasileiro versus a ideia do país de Deus, do país esquecido por Deus, dos problemas sociais, que são contraditórias, que está elaborada toda essa redação na ironia, uma verdade. Quando chega ao final, esse cara coloca ali para nós o resultado, ou aquilo que a gente chama de síntese. É o resultado da tese oposta à antítese. E o resultado é que o ditado provavelmente só pode ter validade se ele for considerado como uma ironia do destino do país tropical. Então é muito importante a gente começar a aprender a fazer raciocínios elaborados dessa forma, é importante a gente começar a perceber como decompor e como ir completando esse tipo de raciocínio para que a gente melhore a nossa filosofia, né? E essa filosofia, ela usa o conceito de dialética desde Platão, passa por Hegel e Marx, e passa por Kant, só que ao longo do percurso filosófico, essa estratégia argumentativa da dialética, ela vai tendo diversos sentidos, vai enriquecendo, né, o sentido da expressão da palavra dialética. E essa é a dedução que a gente chega ao final, a conclusão que a gente chega ao final. Um outro detalhe igualmente importante que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse ditado ele pode ser reproduzido infinitamente. A gente pode ter uma tese, a gente pode ter uma antítese, a gente pode chegar a uma síntese, tá? Depois essa síntese, ela pode se tornar o quê? Uma nova tese, e essa tese vai ser contraposta a uma antítese e o resultado vai ser uma nova síntese, e assim infinitamente. Percebeu a importância desse tipo de raciocínio, a importância desse tipo de exercício do pensamento, né? Ele é muito rico e ele pode ajudar bastante vocês. Ok? Um abraço grande aí em todo mundo que
prestou atenção nessa aula e depois eu vou dar continuidade, porque eu quero pegar essa redação toda e trabalhá-la na sua integridade. Vamos trabalhá-la integralmente num futuro próximo. Um beijo grande para todos vocês, galera que prestaram atenção, e não se desliguem, porque é o seguinte, mano, argumentar bem é o que há, principalmente no tempo da Terra plana. Valeu, aquele abraço.